Take 1. Action! Olá, amigos e amigas do canal Faro Frame. Hoje vamos falar de um filme deveras interessante. Falaremos dos bastidores e detalhes e curiosidades do filme A Bruxa de Blair. O de 1999, viu? Aquele original. O primeirão. O primeirão. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. Este filme entrou para o Guinness Book como o filme com melhor relação orçamento-receita. A produção custou $60 mil e rendeu 248 milhões de dólares. Ou seja, uma proporção de $1 gasto para cada 10 mil de receita. Curiosidade número 2. Muitas pessoas consideram A Bruxa de Blair como o primeiro filme do gênero Found Footage. Mas, de fato, o primeiro filme é o Holocausto Canibal, filmado no Brasil na década de 80. Número 3. A mãe de Heather Donahue recebeu cartões de condolências de pessoas que acreditavam que sua filha estava realmente morta ou desaparecida. Curiosidade número 4. O filme foi gravado em 8 dias, mas levou 8 meses para ser editado. Número 5. Heather Donahue sofreu retaliações por causa do seu papel, incluindo ameaças e dificuldades em encontrar outro emprego. Ela se aposentou como atriz em 2008 para seguir uma carreira trabalhando com cannabis medicinal. Número 6. Para promover a discórdia entre os atores, os diretores propositalmente lhes deram menos comida a cada dia de filmagem. Número 7. Apesar de receberem walkie-talkies para contatar a equipe de produção durante emergências e um dispositivo GPS para mantê-los no curso, os atores se perderam 3 vezes durante as filmagens. Curiosidade número 8. Cada um dos 3 atores principais, Heather Donahue, Michael C. Williams e Joshua Leonard, foram forçados a assinar um termo concordando em deixar os produtores os aloprarem como quisessem. Número 9. A bruxa era para ser vista no filme. Na cena que os personagens estavam correndo para fora de sua barraca, Heather grita: O cinegrafista deveria virar para a esquerda, onde o público brevemente veria uma mulher vestida de branco à distância. Mas o cinegrafista esqueceu e a cena não foi refeita. Curiosidade número 10. A temporada de caça de 1999 e 2000 sofreu muito devido a esse filme. O filme era tão popular que fãs de todo o país iam para a floresta para filmar seus próprios documentários no estilo da Bruxa de Blair, o Found Footage. Como resultado, eles mantiveram a maior parte da vida selvagem afastadas das áreas de caça. Pedro, nos diga aí a ficha técnica. Estrelando Heather Donahue como ela mesma. Michael Williams como ele mesmo. Joshua Leonard como ele mesmo. E o diretor, Daniel Myrick e Eduardo Sanches. Quanto foi? Foi baratíssimo fazer esse filme. Esse filme entrou no livro dos recordes pela melhor relação entre custo-benefício. Quanto que foi? Custou $60 mil. Nós pagamos. É fácil. $60 mil e a receita foi mais de 248 milhões de dólares. O cara cagou dinheiro. Nossa, que delícia, cara. $60 mil. Que a equipe do filme é o quê? Os 2 diretores e os 3 atores? Não tem mais ninguém. Uns figurantes ali que eles contrataram, né? Pra ver que o pessoal da vila ali e tal. Não tem nada, filho. De boa. Nossa, o cara é um gênio dos negócios. Qual é o nome do cara aqui de novo, ó? Os diretores. Daniel Myrick e Eduardo Sanches. Parabéns. Vocês são gente que faz. Ele deu o prêmio. Bom, ganhou. Ganhou uma coisa, né? Vamos lá, vamos ver os prêmios lá, Gustavo. Festival da Romênia. Golden Trailer Awards. Como? Golden Trailer Awards. Golden Trailer, o melhor trailer? O melhor trailer. Porque é óbvio, os caras ganharam no marketing, né? Fizeram trailer. Sim, faz sentido. Então ganharam 2 de 3 indicações, ganhando como o melhor trailer de horror e o melhor voice over. Tem voice over nisso? Narração. Bem aí ganhou outro do... Enfim, ganhou, né? Ninguém vai tirar deles esse prêmio. Independent Spirit Awards. Ganhou o prêmio John Cassavetes para melhor primeiro longa feito por menos de $500 mil. E aí eu dei muita risada desse John Cassavetes. Você deve lembrar, né? do Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary, que eu fui extremamente zoado aqui, quase que eu falava errado o nome do cara. Mas enfim, ganhou o prêmio John Cassavetes. Cassavetes, agora você está falando certo. Roman Polanski teve um conflito com John Cassavetes
Cavassete? O Cavassete queria fazer... Cavassete é a mãe. Ganhou o prêmio Framboesa de Ouro, obviamente. Ah, sim, que é o filme, pior filme, né? Piores coisas, né? Ele não ganhou o pior filme, teve indicação, mas ganhou a pior atriz. Com a Heather... Como é? Ousada, achei que ela foi bem. É Heather Donahue. Ousada, eu achei que ela foi bem. A interpretação, em teoria, ela é a melhor de todas, né? Pô, eu tive que ganhar um Oscar essa mulher. Aí ganhou outro prêmio que se chama Stinkers Bad Movie Awards. Stinkers. Ganhou a maior decepção. Teve indicações para pior filme, pior atriz. Decepção. E pior estreia no cinema. Eu acho que o pessoal pega muito no pé, mas daí... Mas acho que o pessoal gosta do filme, deve né? pegar no pé, porque olha assim e fala, como que esses caras conseguiram com $60 mil ganhar tanto dinheiro? Aí eles ficam pegando no pé dos caras, né? Mas não foi tão... O filme é bom, né? O filme é bom, pô. O filme é bom. Assim. Como é que nasce o filme A Bruxa de Blair? Bom, primeiro, ele não é o primeiro filme... Ponto de vista. Que é o Found Footage. Found Footage, não é? Qual é o primeiro? Já dissemos aqui no nosso canal, em primeira mão. Primeira mão. Nós falamos disso aí lá no Possessão de Deborah Logan. Você sabe qual foi o primeiro filme de Found Footage? E quando ele foi feito? O primeiro... Eu sei qual que é. O Holocausto Canibal, que foi filmado no Brasil. Nós falamos que, nas nossas curiosidades, que é o Holocausto Canibal. Um filme de 1980 produzido nas matas brasileiras, né? Exato. Não por brasileiros, mas aí por que é um filme não né? totalmente found footage, né? Claro. Ele começa... Found footage é um estilo, né? Que finge que é real. Finge que é real. E os diretores falam assim, não nos inspiramos nesse filme, nem tínhamos visto, pois se tivéssemos, provavelmente não faremos Bruxa de Blair, porque a ideia é a mesma. No mundo canibal. No Holocausto Canibal, eles estão procurando uma tribo na Amazônia lá, que é canibal. Holocausto. No Bruxa de Blair, estão procurando a bruxa. Né? No final das contas é um mote muito parecido, né? A ideia é a mesma. Um suspense de uma coisa desconhecida, de uma lenda, né? O cara vai à noite na floresta. O pessoal gosta desse tipo de filme. E o Mundo Canibal é meio... É o Holocausto Canibal. Mundo Canibal, eu tô falando, o Mundo Canibal era um site, né? É um site de zoeira. O Holocausto Canibal era um filme meio controverso, que ele matou animais em cena, então não é uma coisa que nós do Faro Frame não aprovamos. Não apoiamos. Não vamos ver esse filme. Não. Se um dia tiver que fazer esse filme, sabe lá como a gente vai fazer. Bom, o projeto chamava inicialmente Black Hills Project. Já nasceu com essa ideia, a gente vai fazer um filme com a câmerazinha de vídeo, vai botar os atores lá, não tem roteiro, tudo isso já estava combinado. Meio improvisado, né? Não tinha ensaio, né? Já era isso que a gente viu no filme, era para acontecer. Aí eles chamaram lá os atores, fizeram uns testes, né? E os testes também foram um pouco diferentões, assim, não era um teste, lê aí, geralmente você vai fazer um teste, você lê, faz a cena. Lá não, ele fala assim, por que você merece sair da prisão, né? Uma coisa desse tipo, né? Aí os atores improvisavam, não sei o quê, né? Como funcionou, Gustavo? Uma vez que eles tinham esses 3 atores, pouco foi falado para eles o que ia acontecer. Era tudo dito meio na hora. Então eles pegaram esses 3 caras, os diretores falaram, vocês vão aqui no meio dessa selva aqui em Maryland, e toma um GPS para vocês acharem o lugar, você tem que... Era walk-talk também dos caras, né? Tiveram lá um pequeno treinamento para saber manusear, filma assim, câmera, porque tem que ter um certo jeito de manuseação, não pode filmar como a gente filma aqui a nossa festa de criança, aquela coisa, aquele giro, coisa e tal. Beleza, vai lá, vantagem nisso, vídeo é barato, então se errou, faz de novo, porque o vídeo sai baratinho, tá dentro desses $60 mil, né? Quando eles chegavam lá com o GPS, a gente falou aqui que eles, nas curiosidades, que eles se perderam várias vezes, né? O GPS se perde e tal. Quando chegavam no local que ia acontecer a cena, tinha uma caixinha lá com rolinhos com o nome dos atores. Então, você que é o ator tal, você só pode ler o que está escrito com o seu nome. E os outros vão ler. E aí tinha umas instruções e tal. E eles começavam a... Como se fosse um jogo na floresta. Como um jogo. Eles devem ter, talvez... Eu não digo que eles se divertiram porque eles foram pouca comida, né? Foi tem a história que nós falamos na curiosidade, foram racionando a comida para criar um clima de tensão. Criar um clima de tensão e tal. E eles seguiam as instruções ali e os caras estavam no outro canto da floresta, né? Ouvindo o que eles estavam falando. Tem até uma cena engraçada. Sabe aquela cena que elas encontram um dente, que tem um pano com dente com sangue, né? Sim.
Eles não falaram pros atores, né? Pega e abre isso aí. Então a menina, quando ela pega, ela joga o negócio. Né? O diretor saiu do meio e falou assim, não, querida, vem cá. Você abre, olha e filma isso aí. Tá? Eu vou voltar lá. Então teve vários erros desse tipo que eles não são... nunca tiveram feito nada, né? Não tinham manha de cinematografia. Então, mas isso também ajudou um pouco. Sim, numa parte. O filme tem que ser amador. Autêntico, né? Era autêntico. É verdade. Sim. Conte-me, Gustavo, falando o que você vai da, falar? A gente fala a Bruxa de Blair. O que é essa Bruxa de Blair, né? É uma lenda que existe ali naquela região. Aquela região chamava Blair antes. Não sei exatamente a data, mas meados de 1700 existia uma mulher que ela vivia numa floresta. Aquele belo conceito, né? Uma senhora que vive numa floresta isolada, e aí umas crianças começam a sumir. Essa velha é uma bruxa, tá na cara, tá decidido. E aí, aquela questão, as crianças iam lá, a senhora diziam, né? Nunca se foi comprovado nada, mas dizia que a mulher fazia experimentos com as crianças, e as crianças saíam chocadas ali da casa e se saíam, né? Algumas morreram no caminho. A senhora foi acusada, né? E nunca se comprovou nada, mas tem algumas coisas que dizem que ela foi expulsa da região, e outras dizem que a mulher foi morta, né? Mas o que fica da lenda é que o espírito da mulher maligno, né? Ficou por ali. A lenda em si é o espírito, atazanava, né? As pessoas, atazanavam crianças, e surgiu um fato real na década de 40, nessa mesma região, que um rapaz, ele começou a sequestrar crianças, levava pro porão, fazia mais ou menos a mesma coisa que a senhora fazia lá, torturava criança e coisa do tipo, e ele matou 7 crianças. E ele fazia esse esquema que é colocado no filme, que tem essa lenda, e ele pegava mais de uma criança, colocava uma criança no canto da parede e ficava fazendo torturas com a outra criança enquanto aquela estava na parede. E matava uma, matava a outra. Tinha que é o que acontece no filme, né? Absurdas, né? Enfim. Na 8ª criança ele sequestra, mas ele não mata. E ele é preso e vai cumprir a pena e tudo mais. E ele alega que ele ouvia uma voz feminina de uma senhora falando para ele fazer as atrocidades que ele estava fazendo. Que seria teoricamente dessa bruxa de Blair. Né? Aí ficou a lenda, né? A bruxa de Blair, mesmo que depois Blair não existe mais, e trocou o nome da cidade, coisa do tipo. Mas aí fica essa lenda, quando começa a acontecer coisas estranhas, é a bruxa de Blair. E aí já tinha na cidade, todo mundo conhece as histórias, que a bruxa fica na floresta, coisa do tipo, e é um mote para esse filme, né? Que acaba se amarrando essas ideias que os produtores foram coletando, e eles inserem isso de maneira para os atores ficarem com isso na cabeça, com esse receio também. Cria essa atmosfera do suspense, né? Nada é revelado de fato, sempre fica aquele clima de que, será que não é? Houve um barulho, né? A sua interpretação é que aqui a gente já falou nas curiosidades que tinha uma bruxa. Mas no filme não aparece a bruxa, que era pra aparecer, não filmaram lá, o cara não virou e tal, aí passou, ele não virou pra esquerda. Ficou como se não tivesse nunca a bruxa. Que nas sequências que se dão aí, inclusive esse de 2016, que foi feito um outro Bruxa de Blair, é mostrado uma bruxa. Aparece. Né? Aí o pessoal... Aí fica nesse contraponto, né? O pessoal que assistiu o primeiro Bruxa de Blair fala, mas não tem graça, não tem bruxa, né? Mas a graça é ter o suspense. É a mesma coisa que a gente falou do Hitchcock lá. O Hitchcock sempre criava o suspense nos filmes. Isso foi feito lá no Psicose. Nós falamos do Quentin Tarantino também, tem essa questão de ocultar a violência, né? Que lá no Cães de Aluguel ele ocultava a violência. Então o grande tchan, se você oculta, gera mais interesse do que você dá a resposta. Exato. Então essa é uma coisa que se acertou nesse filme, né? De criar um clima de suspense. E uma outra coisa, se você me permite, eu vou... Sim, mas... Você quer contar alguma coisa agora? Não. Eu só ia falar que assim, esse filme, quando ele saiu, teve uma polêmica, mas como todo filme assim, que meio que é disruptor, assim, né? Tem gente que não topou muito, né? Por causa de ser filmado como um filme amador, como um POV, né, que eles chamam Point of View, aquela coisa e tal. Tem gente que fala, fiquei tonto no filme, coisa e tal. Você não gosta desse tipo de filme, né? O Bruxa de Blair em si, eu tinha curtido pra caramba. Nós fizemos aqui o Possessão de Deborah Logan, pra mim não... É que o Possessão de Deborah Logan, se for fazer um comparativo, é um outro patamar assim, de filme, né? Não, ele é... muito inferior. Mas A Visita?
Eu acho que eu não assisti a Visita. Não, fizemos aqui a Visita. Fizemos? Agora é a vez de você esquecer, porque eu esqueci o Bebê de Rosemary. Eu não lembro do Visita. A Visita do Shyamalan lá, Shyamalan, o indiano. Não é indiano, é americano com nome indiano. Sim. Olá, meus amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje o filme é A Visita. Um dos diretores aqui, eu não sei qual foi, se foi o Sanches, ele fez um filme chamado VHS, que é muito legal, também com ponto de vista, found footage. Bem pesado. Eu acho que cai nessa questão, né? O found footage não é o meu gênero preferido, mas dependendo da qualidade de como é construído, ok. O Bruxa de Blair eu gosto. Eu vou contar uma coisa que é interessante, que por que o Bruxa de Blair tomou tanta proporção assim, né? Porque os produtores aí, os diretores, eles fizeram um marketing viral. É o primeiro filme reconhecido assim por ser amplamente divulgado na internet, principalmente porque aquele filme foi lançado em 99, então a produção dele estava um pouco antes, 98, e a internet no Brasil, por exemplo, entrou comercialmente em 95. Nos Estados Unidos já existia antes, mas ainda estava engatinhando, né? Não era aquela coisa como é hoje. Talvez deu início às primeiras fake news, né? Porque, no final das contas, né? Os caras venderam essa ideia como se fosse um filme verdadeiro, de found footage, de filmagens encontradas, escondidas, e que na verdade não era nada disso, né? O Kevin Fox, ele se tornou produtor executivo em 98 e ele tinha uma empresa de relações públicas, né? E ele lançou o site em junho de 98. E ele mostrava relatórios falsos, policiais, para indicar como se fosse uma verdade. Alguém sumiu. Né? Entrevistas no estilo de telejornal, né? Então estamos entrando uma pessoa aqui, e foi aumentando a polêmica do filme. Foi criado o boca a boca, o marketing de boca a boca, né? E as filmagens foram exibidas num festival, que era o Festival de Cinema da Flórida. E foram distribuídos, olha como os caras são sem vergonha, né? Eles distribuíam folhetos no festival falando que os atores tinham desaparecido. Falaram, olha, esse negócio que a gente está mostrando aí, os atores sumiram, se você encontrar, né? Filha da puta. Vai dar uma sacanagem. Porque tem os parentes. Tem os parentes, né? Aí a página do MDB, inclusive, mostrava lá, atores desaparecidos, talvez mortos. Que coisa. Na realidade, cara, não era um negócio de brincadeira, né? E aí é uma coisa que foi criando esse clima, né? O trailer do filme supostamente vazou num site de notícias, né? E o filme foi exibido em várias faculdades, mais de 40 faculdades dos Estados Unidos, no underground, assim, né? Antes do lançamento oficial. Então isso ajudou a criar essa mística, né? Talvez foi o primeiro filme a se tornar viral mesmo por essa questão, né? De o cara ter essa dinâmica aí, né? E apesar de ter produzido muito antes as tecnologias que hoje facilitam, né? Você fazer uma coisa viral, como você usar aqui o YouTube, né? Usar outras coisas. Na época não tinha, né? O YouTube começa assim, em 2006 ou 2005, se não me engano. Acho que é por aí. Porque tinha outro canal de vídeo, mas enfim. Foi produzido. Mas essa dinâmica ali no final da década de 90. Os caras conseguiram levar isso quase como uma lenda urbana, né? E obviamente não tiveram muitos escrúpulos com os mais próximos dos parentes, os entes queridos, dos familiares. A não ser que, fala assim, a gente vai fazer isso, avise sua mãe e pai. Mas pelo visto, pelo que a gente até colocou numa curiosidade aí, eu acho que o pessoal não sabia muito, não. A gente fala nas curiosidades que a mãe recebia condolência, mas aí ela podia estar por dentro já. Não tenho certeza, mas de qualquer maneira é uma forma bem agressiva, né, de você fazer campanhas de marketing. Essa Bruxa de Blair foi um divisor de águas, né, cara? Porque tanto que tem gente que acha que foi o primeiro filme found footage, não foi, né? Porque depois desse filme começa uma legião de found footage. Sim. Legião. Atividade Paranormal. Atividade Paranormal é legal também. É que daí eles fizeram muitos, né? O tem primeiro vários, talvez é legal. Tem desde muito bons a muitas porcarias. Esse VHS que você tava falando é o Hack, que tem um título... Não, o Hack é o zumbi. É aquele de zumbi, mas o Hack é feito... feito estilo found footage. O Hack é um filme que começa com uma produção espanhola, aí depois os americanos fazem uma versão. O VHS é uma espécie de um VHS encontrado que tem várias cenas... várias histórias perdidas. Tá. E ele é bem pesado. E aí, Pedro, qual que é a sinopse? Acho que a gente já falou bastante, mas qual que é a sinopse? A sinopse é a história de 3 amigos que querem investigar essa possível Bruxa de Blair. No começo eles levam muito na brincadeira, eles vão no meio do mato com uma câmera, fazem aquelas brincadeiras infantis que todos nós fazemos. E eles se perdem.
E aí o negócio vai ficando sério, né? Eles vão começando a ficar desesperados. Ouvindo sons estranhos, se perdem na floresta. Coisas começam a aparecer na floresta que levam a entender que tem uma bruxa ou alguém ali. E aí... Mas é isso aí, galera. Se você nunca assistiu Bruxa de Blair, dê uma chance, que é um filme que é o Bruxa de Blair, o primeiro. 2016 pode se considerar. Não, e até o Bruxa de Blair 2, que já não é found footage, também não é um grande É verdade, filme. é que esse de 2016 é um remake. Tem 2 e 3, né? E tem um remake. Tem um remake de 16. Assista o primeiro. É o de 99, de 99. É isso aí, amigos. Um abraço, até mais. Tchau. Action! 3 jovens que foram atrás da bruxa. Usando apenas câmeras amadoras, se perdem na floresta. Em 200 metros, vire à direita. Você deveria ler placa, seu burro do caralho. E logo aprendem que ser ator e cinegrafista ao mesmo tempo é muito difícil. A Bruxa de Blair. Descubra o mistério que se esconde na escuridão da mata. O mistério que se esconde na escuridão das narinas de Heather. A Bruxa de Blair. Ai, Josh, o que você tá fazendo virado pro muro? Tô tentando dar uma mijada.